Olá, bem-vindo ao Realidade Oculta. Antes da história começar, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Queremos saber de onde você é. E no final desta narrativa, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. Agora, prepare-se para uma jornada que vai fazer você questionar o que é real e o que deveria permanecer escondido. Aproveite a história. Felipe Andrade tinha 29 anos quando descobriu que algumas histórias não deveriam ser lidas e alguns livros não deveriam existir. Era março de 2024, quando ele foi contratado como restaurador de livros antigos pela Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro Histórico de São Paulo. Um trabalho dos sonhos para alguém apaixonado por literatura e história como Felipe. A biblioteca, inaugurada em 1926, era um colosso arquitetônico Art Deco, um dos maiores acervos públicos do país, com mais de 3,5 milhões de volumes distribuídos por corredores labirínticos e salas que pareciam multiplicar-se infinitamente. Você vai trabalhar principalmente no acervo especial, a coordenadora, doutora Silvia Mendes, explicou no primeiro dia, conduzindo-o por corredores forrados distantes que subiam até o teto. Livros raros, primeiras edições, manuscritos históricos. Alguns têm mais de 400 anos. Precisam de cuidado extremo, quase cirúrgico. Felipe assentiu, já ansioso para começar. Seus dedos formigando com a antecipação de tocar páginas que testemunharam séculos de história. Mas então Silvia adicionou algo que o fez pausar, sua voz baixando um tom, como quem compartilha um segredo incômodo. Há uma seção do acervo especial que está interditada, o anexo D, no subsolo. Não há razão para você ir lá. Os livros dessa seção, há questões legais complicadas, envolvendo direitos autorais, processos antigos, doações problemáticas. Apenas mantenha distância, por favor. A forma como ela disse, por favor, não como pedido educado, mas como súplica genuína, ficou ecoando na mente de Felipe. Mas ele concordou, afinal, tinha trabalho suficiente nos acervos permitidos. Por 3 semanas, trabalhou feliz, restaurando volumes preciosos, primeiras edições de Machado de Assis, manuscritos de poetas românticos, mapas coloniais desenhados à mão. Cada livro era um portal para outro tempo, e Felipe se perdia completamente em seu trabalho, frequentemente ficando até depois do horário de fechamento, sozinho entre as estantes, apenas ele e os livros e o silêncio pesado que bibliotecas antigas carregam, até que encontrou a lista. Era uma sexta-feira chuvosa, final de abril. Felipe estava catalogando uma caixa de documentos doados nos anos 1950, quando um envelope amarelado caiu de entre as páginas de um volume sobre ocultismo brasileiro. Dentro, uma lista datilografada, papel tão frágil que ameaçava se desfazer ao toque. Anexo D, índice proibido, uso restrito. Seguia-se uma relação de títulos que fizeram o coração de Felipe acelerar. Geometrias Impossíveis e a Arquitetura do Além, 1878. Memórias do Homem que Não Deveria Lembrar, 1923. Conversações com Entidades Não Catalogadas, 1891. O Livro dos Lugares que Deixaram de Existir, 1954. Diário de Viagem entre Realidades, 1902. E dezenas de outros títulos igualmente perturbadores. Ao final da lista, uma nota manuscrita em tinta vermelha desbotada. Estes volumes foram isolados por razões que transcendem classificação bibliográfica. Não são perigosos no sentido convencional. São perigosos porque são verdadeiros. Dr. Henrique Almeida, 1957. Felipe sentiu arrepios. Não eram livros proibidos por conteúdo sexual ou político. Eram proibidos porque eram verdadeiros? O que isso significava? Durante os dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar na lista.
Pesquisou online sobre o anexo D, mas encontrou apenas menções vagas em fóruns de história local. Pessoas perguntando sobre a seção fechada da Mário de Andrade, mas nunca obtendo respostas concretas. Era como se houvesse um acordo tácito de não falar sobre aquilo. Ele tentou perguntar a outros funcionários. A bibliotecária mais antiga, Dona Conceição, que trabalhava lá há 40 anos, simplesmente disse: "Existem coisas nesta biblioteca que são melhores não mexer, menino." Aprendi isso da forma difícil. Da forma difícil como? Felipe pressionou. Ela olhou para ele com olhos cansados. Conheci 3 pessoas que desceram ao anexo D. Uma pediu demissão no dia seguinte e nunca mais voltou. Outra passou 6 meses em tratamento psiquiátrico. E a terceira... Ela hesitou. A terceira simplesmente desapareceu. Entrou na biblioteca uma manhã de 1989 e nunca mais foi vista. Felipe deveria ter parado ali. Deveria ter jogado a lista fora e esquecido aquilo. Mas curiosidade, aquela mesma curiosidade que o havia levado a se apaixonar por livros e história, é uma força poderosa. E quando você passa seus dias rodeado por conhecimento, a ideia de conhecimento proibido se torna irresistível. Foi em uma terça-feira, 3 semanas depois de encontrar a lista, que Felipe decidiu descer ao anexo D. Ele ficou até depois do horário de fechamento, escondido no banheiro do 3º andar, enquanto os seguranças faziam a última ronda. Às 22h, quando a biblioteca estava mergulhada em silêncio e escuridão, ele saiu. O acesso ao subsolo era por uma escadaria ao fundo do edifício, além das áreas públicas. Segundo o mapa que Felipe havia memorizado, o anexo D ficava no nível mais baixo, 2 andares abaixo do térreo. A porta tinha um cadeado, mas Felipe havia tomado emprestado uma cópia da chave do chaveiro do síndico. Tecnicamente não era roubo, era curiosidade não autorizada. O cadeado abriu com um clique que ecoou pela escadaria. Felipe empurrou a porta pesada, que rangeu como em filme de terror barato. Sua lanterna cortou a escuridão, revelando um corredor de concreto que se estendia além do alcance da luz. As paredes eram diferentes aqui, mais antigas, não o concreto moderno dos andares superiores, mas pedra real, como se esta parte fosse remanescente de uma estrutura anterior. E havia um cheiro, papel velho, mofo, e algo mais. Algo que Felipe não conseguia identificar. Quase como ozônio? Como o ar depois de uma tempestade elétrica. Ele avançou, sua lanterna revelando prateleiras de metal enferrujadas, forradas ao longo das paredes. E livros, centenas deles. Mas não organizados como em uma biblioteca normal. Estes estavam contidos. Alguns em caixas de vidro lacradas, outros envoltos em correntes, alguns dentro de gaiolas de metal, como se pudessem escapar-se libertados. Felipe sentiu um mal-estar crescente. Isto não era uma sessão proibida normal, era uma prisão para livros. Ele verificou a lista em sua mão, procurando pelos títulos, e ali estava, em uma estante no fundo, O Livro dos Lugares que Deixaram de Existir, autor desconhecido, datado de 1954. O volume estava em uma caixa de vidro com um pequeno cadeado. Felipe hesitou, mas havia chegado até ali. Usou sua ferramenta de restauração para forçar o cadeado. Não era muito resistente, como se fosse mais simbólico que funcional. O livro era surpreendentemente comum em aparência. Capa de couro marrom, páginas amareladas, mas em bom estado. Felipe o abriu cuidadosamente. A primeira página tinha um aviso manuscrito. Este volume contém descrições de locais que existiram, mas foram apagados da realidade por razões não totalmente compreendidas. Ler estes relatos pode causar desorientação temporal, memórias de lugares nunca visitados, sensação de perda profunda por algo que você nunca soube que existiu. Prossiga com extrema cautela.
Felipe riu nervosamente. Parecia um aviso de filme de horror. Mas ele estava aqui, não estava? Podia pelo menos ler um pouco. Ele pulou algumas páginas e começou a ler um capítulo aleatório. A Estação Luz que nunca foi construída. Na cidade de São Paulo existiu entre 1892 e 1903 uma extensão da Estação da Luz que levava a um bairro chamado Vila Esquecimento. O bairro tinha aproximadamente 400 residências, 3 igrejas, um mercado e uma escola. 847 pessoas viviam lá. Existe documentação fotográfica, registros de nascimento, atas de casamento, tudo. Mas em algum momento de 1903, a Vila Esquecimento deixou de existir. Não foi demolida, não foi abandonada. Simplesmente deixou de ter existido. Os registros permaneceram por algum tempo, mas as pessoas começaram a esquecer. Em 1920, ninguém mais se lembrava do bairro. Em 1940, até os registros haviam sumido dos arquivos oficiais. Mas o mais perturbador, 7 pessoas que moravam na Vila Esquecimento não desapareceram. Elas continuaram existindo, mas sem nenhuma memória de onde haviam morado antes. Suas histórias pessoais tinham um buraco de vários anos que elas não conseguiam explicar. E ocasionalmente à noite sonhavam com ruas que não existem, com casas que nunca foram construídas, com pessoas que nunca nasceram. Felipe sentiu um arrepio profundo. A descrição era tão detalhada, tão específica, mas não fazia sentido. Lugares não simplesmente deixavam de existir. Isso violava tudo. Física, história, realidade. Ele virou mais páginas. Cada capítulo descrevia um lugar diferente que deixou de existir. Uma biblioteca em Lisboa que continha todos os livros que haviam sido queimados ao longo da história. Um hospital em Berlim, onde nasciam crianças que não pertenciam a nenhum dos pais. Uma ponte no Rio de Janeiro que conectava não 2 pontos da cidade, mas 2 pontos do tempo. Cada descrição era acompanhada de evidências, referências a documentos, fotos que supostamente existiram, testemunhos de pessoas que se lembravam. E então, Felipe chegou a um capítulo que o fez parar completamente. O anexo D da Biblioteca Mário de Andrade. Seu sangue gelou. Em algum ponto entre 1960 e 1970, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade terá, ou teve, uma seção chamada Anexo D, localizada no subsolo. Esta seção conterá livros que documentam anomalias da realidade, lugares impossíveis, eventos que contradizem a história aceita. O Anexo D existe em um estado de paradoxo temporal. Ele foi criado para armazenar livros que provam que a realidade é mais fluida do que acreditamos. Mas ao fazer isso, ele mesmo se tornou parte dessa fluidez. Para alguns, o Anexo D sempre existiu. Para outros, nunca existirá. E para poucos, aqueles que conseguem perceber as rachaduras na realidade, ele existe apenas quando observado. Se você está lendo isto, você está no Anexo D. E o simples ato de estar aqui, de ler estes livros, já mudou algo em você. Você agora pertence àquele pequeno grupo de pessoas que pode ver o que não deveria ser visto, que pode lembrar o que foi esquecido, que pode perceber quando a realidade ajusta. Sinto muito. Felipe deixou o livro cair. Suas mãos tremiam. Isso era loucura. Tinha que ser algum tipo de obra de ficção elaborada, algum experimento literário, mas então ele notou algo. As estantes ao seu redor, elas estavam diferentes. Tinham mais livros do que há alguns minutos, ou menos, ele não conseguia ter certeza. E o corredor parecia mais longo ou mais curto. Ele pegou sua lanterna e correu para a porta. Mas quando chegou onde deveria estar a saída, havia apenas mais corredores, mais estantes, mais livros em gaiolas. Não, 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 Felipe murmurou, virando em outra direção. Mas cada corredor levava a outro corredor.
A sala parecia estar se expandindo, ou talvez ele estivesse se movendo em círculos, ou talvez o espaço aqui simplesmente não obedecesse regras normais de geometria. Ele não sabia quanto tempo passou correndo por aqueles corredores. Poderiam ser minutos ou horas. Sua lanterna começou a fraquejar. E então, quando estava prestes a entrar em pânico completo, ele ouviu uma voz. Primeiro dia no anexo D. Felipe girou. Havia um homem sentado em uma cadeira de leitura que definitivamente não estava ali um segundo atrás. Ele aparentava ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos, e estava lendo calmamente um livro como se estivesse em uma biblioteca comum e não em um labirinto impossível no subsolo. Quem é você? Felipe gaguejou. Dr. Paulo Mendes. Fui curador desta sessão, de 1985 a 1993. Ou seria 2003. Os anos ficam confusos aqui embaixo. Você trabalha aqui? O homem riu suavemente. Não exatamente. Eu permaneci. É difícil explicar. O anexo D tem o hábito de manter pessoas que passam tempo demais aqui. Não fisicamente, você entende, mas consciencialmente. Parte de mim nunca saiu. Felipe sentiu um novo tipo de terror. Eu vou ficar preso aqui? Não necessariamente. Você ainda tem chance de sair. Mas... Ele gesticulou ao redor. Você vai carregar isso com você. O conhecimento, a percepção. Você vai começar a notar coisas que outras pessoas não notam. Lugares que não deveriam estar lá. Pessoas que ninguém mais parece lembrar. Momentos onde a realidade parece editar a si mesma. Isso é insano. É. O Dr. Mendes concordou calmamente. Mas também é verdade. E essa é a maldição do conhecimento proibido. Não é que ele é perigoso no sentido de causar dano físico. É que ele é perigoso porque uma vez que você sabe, não pode mais não saber. Ele se levantou e caminhou até Felipe, colocando uma mão em seu ombro. A mão parecia sólida, real. Vou te mostrar a saída, mas primeiro preciso te dar um conselho. Quando sair daqui, você vai sentir a tentação de contar a outras pessoas, de mostrar o que descobriu. Não faça isso. A maioria não pode processar. E aqueles que podem... Bem, eles vão acabar aqui embaixo também, eventualmente. Como a pessoa que desapareceu em 1989. Dr. Mendes ficou quieto por um momento. Essa pessoa era minha irmã, e ela não desapareceu exatamente, ela escolheu ficar. Há coisas aqui embaixo, conhecimentos nestes livros que são tão fascinantes, tão importantes, que algumas pessoas decidem que vale a pena sacrificar sua existência normal por elas. Ele conduziu Felipe por um corredor que definitivamente não estava lá antes, ou talvez sempre estivesse e Felipe simplesmente não conseguia vê-lo. No final, uma escadaria levando para cima. Uma última coisa, Dr. Mendes disse. O anexo D está conectado a outros lugares. O apartamento 308, a estação fantasma do metrô, o hospital que nunca fechou, as catacumbas do cemitério, a escola assombrada. Todos são pontos onde a realidade é mais fina, onde o impossível vaza através das rachaduras. E todos estão acordando. Acordando. Há uma consciência maior, algo que existe através de todos esses lugares. E quanto mais pessoas descobrem sobre ela, mais forte ela fica. Não é malévola, mas também não é humana. E suas intenções são tão alienígenas para nós quanto as nossas seriam para formigas. Felipe subiu as escadas em silêncio, sua mente rodando. Quando chegou ao topo e olhou para trás, o corredor estava escuro e vazio. Dr. Mendes havia desaparecido, ou nunca estivera lá, ou estava e não estava simultaneamente. Ele saiu da biblioteca quando o primeiro raio de sol da manhã começou a iluminar as ruas. Havia passado a noite inteira lá embaixo, mas parecia que apenas 1 hora havia se passado, ou talvez dias. O tempo parecia incerto.
Felipe voltou para casa e passou o fim de semana em crise existencial. Na segunda-feira, quando retornou ao trabalho, tentou agir normalmente, mas não conseguia parar de notar coisas. A biblioteca parecia ter corredores que ele não se lembrava de terem existido, ou que existiam apenas às vezes. Havia livros nas estantes que, quando ele piscava, mudavam de título. Outros funcionários, ocasionalmente, paravam no meio de frases, como se estivessem buffering, e então continuavam sem perceber a pausa. E ele começou a ter sonhos. Sonhos com lugares que não existiam, ou que haviam existido e foram apagados, ou que existiriam no futuro e foram pré-apagados. 2 semanas depois, doutora Silvia o chamou em seu escritório. Felipe, eu sei que você desceu ao anexo D. Ele abriu a boca para negar, mas ela levantou a mão. Não negue, eu sei porque eu também desci. Há 15 anos. E desde então tenho sido guardiã de certa forma. Monitorando quem sabe, certificando que o conhecimento não se espalha muito rápido. Por que não simplesmente destruir os livros? Já tentamos. Eles voltam. Ou sempre estiveram lá e apenas esquecemos de que os destruímos. A realidade se ajusta para protegê-los. Porque eles são importantes. Documentos do impossível. Provas de que a realidade não é tão sólida quanto pensamos. Ela abriu uma gaveta e tirou uma lista, idêntica à que Felipe havia encontrado. Há outros como nós, em outras cidades, outros países, bibliotecários, arquivistas, historiadores que tropeçaram em verdades que não deveriam ter sido descobertas. Formamos uma rede informal. Compartilhamos informações, tentamos entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? A realidade está ficando mais fina. Os lugares impossíveis estão se tornando mais comuns. Mais pessoas estão tendo experiências que não conseguem explicar. É como se houvesse 2 realidades. A oficial, que todos concordam em acreditar, e a real, que existe nas margens e sombras. Ela entregou a Felipe um cartão de visita. Não tinha nome, apenas um endereço de e-mail e uma frase. Para aqueles que veem o que não deveria ser visto. Esse é o contato da rede. Se você quiser aprender mais, se quiser se juntar a nós tentando entender isso, use-o, mas aviso, quanto mais fundo você vai, mais difícil é voltar à realidade normal. Felipe pegou o cartão, sentindo seu peso. Não era apenas papel, era uma escolha. Uma porta que, uma vez aberta, não poderia ser fechada. Nos meses seguintes, Felipe se aprofundou mais no mundo oculto que existia paralelamente ao real. Ele conheceu Marina, a investigadora de anomalias urbanas que havia documentado o apartamento 308. Lucas, o segurança do metrô que descobriu a estação fantasma. Beatriz, a arquiteta que mapeou as catacumbas do hospital. Rafael, o coveiro que se comunicava com consciências presas entre mundos. Camila, a professora que libertou espíritos de uma escola assombrada. Todos tinham tropeçado em verdades. Todos haviam sido mudados por elas. E todos agora trabalhavam, cada um a seu modo, tentando entender o que estava acontecendo com a realidade. É como se houvesse uma membrana, Beatriz explicou em uma de suas reuniões secretas em um café discreto, entre o que é real e o que é possível. E essa membrana está ficando mais fina, coisas estão vazando de um lado para o outro. Mas por quê? Lucas perguntou. Por que agora? Talvez não seja agora, Felipe sugeriu. Talvez sempre tenha acontecido, mas apenas algumas pessoas conseguiam perceber. E agora, com mais pessoas conscientes, com redes se formando, com informação sendo compartilhada, a percepção coletiva está mudando. Marina assentiu. O canal Realidade Oculta tem ajudado. Cada história que contamos, cada pessoa que assiste e comenta e compartilha, está criando uma consciência coletiva.
preparando as mentes das pessoas para aceitar que a realidade é mais estranha do que nos ensinaram. E se perguntou: quantos outros segredos estavam esperando nas sombras? Quantas outras bibliotecas, hospitais, escolas, cemitérios escondiam verdades impossíveis? E mais importante, o que aconteceria quando essas verdades finalmente vazassem completamente para a consciência coletiva? Quando a humanidade não pudesse mais ignorar que vivia em uma realidade muito mais fluida, muito mais estranha, muito mais mágica do que jamais imaginaram? 6 meses depois de sua primeira visita ao Anexo D, Felipe voltou. Desta vez não secretamente, mas com permissão oficial de doutora Silvia. Ele agora era oficialmente o novo curador da sessão, um cargo que oficialmente não existia. Ele desceu as escadas, destrancou a porta e entrou no labirinto de corredores. Mas desta vez com uma missão: documentar, catalogar, preservar. Porque se a realidade estava realmente mudando, alguém precisava manter registro. Alguém precisava ser testemunha. Alguém precisava contar as histórias. E talvez, apenas talvez, ao contar essas histórias, ao compartilhá-las, ao fazer outras pessoas conscientes, eles pudessem influenciar como essa mudança ocorreria. Não impedi-la. Isso era impossível. Mas guiá-la, moldá-la, transformá-la em algo que a humanidade pudesse não apenas sobreviver, mas prosperar dentro dela. Felipe caminhou pelos corredores do Anexo D, sua lanterna iluminando títulos impossíveis em lombadas antigas. E pela primeira vez, desde aquela noite assustadora, semanas atrás, ele não sentiu medo, sentiu propósito. Porque conhecimento, mesmo conhecimento proibido, especialmente conhecimento proibido, não era uma maldição, era uma responsabilidade. E Felipe Andrade, restaurador de livros de 29 anos, estava pronto para carregá-la. O Anexo D permanece até hoje, 2 andares abaixo da Biblioteca Mário de Andrade, escondido em um subsolo que oficialmente não existe nos projetos arquitetônicos do prédio. Os livros ainda estão lá, em gaiolas, em caixas, esperando. E ocasionalmente, alguém curioso, alguém sensível, alguém destinado, encontra uma lista, ou ouve um boato, ou simplesmente sente uma atração inexplicável por aquela escadaria mal iluminada ao fundo do edifício. E desce, e descobre que a realidade sempre foi muito mais estranha do que nos contaram, e que alguns livros não contêm apenas histórias, eles contêm verdades, verdades que mudam você para sempre. E assim termina a história de Felipe e a biblioteca que guarda o impossível. Mas antes de você ir, lembre-se, conte-nos nos comentários de qual cidade você assistiu este vídeo. Queremos saber onde nossos espectadores estão. E agora, avalie esta história de 0 a 10. Sua avaliação é muito importante para sabermos se estamos no caminho certo e que tipo de conteúdo trazer para você. Se esta história te arrepiou, se te fez questionar a realidade, se te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa saber dessas verdades. Inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Ative o sininho. E lembre-se, a realidade oculta está mais próxima do que você imagina. Ela sempre esteve. Você apenas precisa saber onde olhar. Até a próxima história. Se você tiver coragem de voltar.